Oi, eu sou Tayane e este é mais um podcast do Ancap Zone. Hoje nós temos aqui uma parceria com o Liberta Rio. Olá, meu nome é Jonathan, eu sou do Liberta Rio. E nós temos também hoje nossa entrevistada, nossa convidada especial, Bia Nóbrega, do SFL Brasil. Oi, boa noite, muito prazer. É uma honra estar aqui hoje com vocês, meninos. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, na verdade, a participação. Também agradeço. Então, Bia, você é libertária, certo? Com certeza. Você pode contar pra gente como você se tornou libertária, como você decidiu, como é que foi essa sua conversão, o que te motivou a gostar e a participar do movimento, e por que você decidiu virar libertária e não liberal ou alguma outra corrente do anarcocapitalismo, ou se você já foi outras coisas antes de se tornar libertária, conta pra gente. Então, o que aconteceu comigo chega a ser até um pouco diferente do que a gente vê por aí, porque eu sou liberal, assim por dizer, de berço, que me tornei libertária com o tempo. Meu pai, ele é cientista político e liberal desde sempre. E eu cresci ouvindo Mises, ouvindo Hayek, tudo dentro de casa. Seus pais, então, são libertários? Eles são... Meu pai, sim. Minha mãe é aquela libertária que não sabe que é. Mas Caramba, meu que legal, pai, cara. Então tem uma família de libertários. Exceto o pai dela, que é liberal. e eu cresci ouvindo toda a nossa teoria, escola austríaca, tudo dentro de casa. Então, para mim, Ah, o entendi. caminho da liberdade, ele sempre foi muito óbvio. Tanto que eu brinco que na adolescência eu não tive coração, porque a liberdade ela sempre sanou todas as minhas dúvidas de como a gente pode construir uma sociedade melhor, de como a gente pode criar mecanismos econômicos de prosperidade e como a gente consegue controlar tudo isso sem precisar do Estado. Que foi aí o meu passo de sair daquele ponto do minarquismo e ver que se a gente se organizar, se a sociedade realmente acreditar que pode, e a gente conseguir estabelecer as relações dentro de uma ética, a gente não precisa do Estado para nada. Nós somos capazes. Nós somos o mundo e a sociedade. Entendi. Então quer dizer que você cresceu libertária, quer dizer, você cresceu dentro desse ambiente, né, com seus pais sendo liberais. Né? O seu pai, ele é libertário ou liberal? Isso não ficou claro pra mim. Ele é liberal. Na prática, ele é liberal. Entendi. E aí, você com quantos anos mais ou menos você se descobriu? Em 2014 que eu me descobri libertária. Sim, em 2014. E foi uma situação engraçada, porque eu não tinha essa, como é que eu posso dizer, essa necessidade de buscar dizer: "Ah, eu sou libertária, eu sou liberal". Eu sempre soube que era, porque eu cresci dentro disso e era óbvio para mim. E você tinha quantos anos nessa época? 2014 eu estava com 22 já, eu sou velha. Mas assim, você no ensino médio, na faculdade, você não, em nenhum momento você simpatizou com alguma ideia de esquerda, algo do tipo? Sem em nenhum momento assim, você sentiu que de repente havia alguma antipatia da sua família com pessoas de baixa renda, algo do tipo? Não. Justamente porque aqui a gente sempre acreditou que nós, principalmente quando é na hora de ajudar, a gente sabe que nós somos capazes de fazer pelo nosso vizinho, assim por dizer, aquela pessoa que precisa, muito mais e melhor do que qualquer organização estatal. Por exemplo, o primeiro aniversário da minha filha, ao invés de pedir presentes que materialmente eu não precisava, eu organizei uma parceria com a Casa do Estudante de Mossoró, que eu estava morando no Rio Grande do Norte na época. Estava faltando comida para os moradores da Casa do Estudante, que é uma casa que tem lá em Mossoró,
que ela abriga a gente que vai sair do interiorzinho do Rio Grande do Norte para ir estudar em Mossoró, que é a segunda maior cidade do estado. E estava faltando comida porque não estava tendo apoio nem da prefeitura, nem de ninguém. Só das Entendi. organizações da sociedade mesmo. E no aniversário da minha filha eu consegui converter, por exemplo, R$ 700. E eu sei que é esse tipo de ação, às vezes assistencialista, e isso é ruim, porque se a gente vai pensar em caridade, é muito mais interessante quando a gente pensa do ponto de vista de realmente fazer uma caridade mais ativa, no sentido quase de um empreendedorismo social, que é como a gente liberta as pessoas da necessidade do Estado e torna elas independentes de não depender nem da nossa ajuda. E foi assim que minha família sempre me ensinou a pensar em caridade. Como que se eu não posso realmente mudar a vida daquela pessoa, que sim, que a gente pare, tire, pegue do que é nosso, do que a gente pode dar e leve. E nunca houve de forma alguma nenhum tipo de preconceito, pelo contrário. Eu sempre aprendi dentro de casa que a gente tem que aprender a amar todos os indivíduos, e respeitar todos, porque cada um tem a sua vida, a sua jornada e nada torna isso uma pessoa melhor do que a outra. O que foi o pontapé para você dizer assim: "Não, o liberalismo está errado, o libertarianismo está certo"? Assim, eu não sou 100% dessa ideia de ficar brigando entre libertarianismo e liberalismo, porque eu acho que a gente tem que analisar o que a gente tem de realidade hoje. E a gente tem um longo caminho até a gente pensar se o liberalismo está mais errado ou mais certo, se o libertarianismo está mais errado ou está mais certo. A gente tem ainda um meio do caminho que os dois, querendo ou não, vão juntos, que é a gente conseguir chegar nesse, como é que eu posso dizer? Num ponto de liberdade, onde a gente comece a discutir se a gente precisa do mínimo de Estado ou se a gente tem como caminhar, seja lá para o Ancapistão. E eu acho que não é a hora de ficar dizendo, ou que eu pelo menos pare e pense, não, eu vou ficar julgando os liberais porque eu acho que eu estou mais certa por ser libertária. Ah, entendi. Então você acaba sendo pragmática, né? Vamos ver o que dá para fazer agora, né? E em vez de ficar brigando. Justamente, a minha ideia tanto que eu digo, se a gente se desfizer um pouquinho dos rótulos de liberal e libertário por enquanto, e vamos pensar no que é ser pró-liberdade, a gente ganha muito mais, porque a gente consegue unir forças no como é que eu posso dizer? No muito que a gente ainda precisa fazer. Olha o Brasil, gente, olha o mundo, olha tudo o que a gente ainda precisa caminhar e que os liberais estão de acordo também, para conseguir alcançar mais liberdades, para a gente conseguir diminuir o Estado até um ponto em que ele seja mínimo, para a gente conseguir ter um livre mercado, para a gente conseguir ter uma sociedade mais livre, para que a gente conscientize as pessoas sobre ética, sobre quais são as relações que a gente realmente deve ter em relação. Como é que eu posso dizer? Qual é a forma com que a gente deve ver os outros indivíduos e deve ou não se meter na vida deles, para depois a gente pensar se vai funcionar ou não o que a gente pensa como libertários e daí sim se separar dos liberais. Mas por hoje, o que eu acredito é muito mais no sentido de vamos pensar no que é ser pró-liberdade e como que a gente conquista pragmaticamente o que precisa ser conquistado na realidade de hoje. Entendi. E foi nesse momento de que você se viu como libertária, você procurou algum grupo, você tentou encontrar pessoas que pensavam iguais a você. Nesse caminho, foi assim que você encontrou o SFL? Você já conhecia o SFL antes? Então, em 2014 foi aquele pós-ruas que surgiu do MBL, etc. E a gente estava na campanha e eu estava fazendo um texto até engraçado
E foi quando eu realmente me deparei com o termo libertário e anarcocapitalista. Eu sempre sabia que eu era liberal, assim por dizer, por causa do meu pai. E em 2014, quando eu comecei a estudar mais política, mais para entender a situação e tudo o que estava acontecendo, que eu bati o olho ali no anarcocapitalismo, no libertarianismo, e eu disse: olha, eu sou isso. E E não foi soa daí. estranho para você, não? Esse termo, não sou estranho, meio. O que será isso? Que diabos é um anarcocapitalismo? Como é que existe anarquia e capitalismo? Você imaginava, você tinha a ideia de que não, se precisa de um Estado para proteger a propriedade privada? Você tinha essa concepção bem lapidada na sua mente, ou você não tinha parado para pensar nisso? Soa estranho a primeira vez que você se deparou com isso? Só estranho na primeira vez, mas foi uma questão, assim, de um raciocínio muito coerente com o que eu já vinha desde sempre, né. Porque eu sempre penso que as pessoas e que a sociedade em si, eu junto com os meus vizinhos conheço melhor minha quadra do que qualquer estado. Então é muito mais negócio que nós, como sociedade civil organizada, eh façamos o caminho de regular tudo isso e que o mercado, no final das contas, ele é muito mais justo do que qualquer burocrata. Então, para mim foi meio óbvio nesse sentido. E foi quando eu realmente acredito nisso. E eu acho que talvez no futuro seja o melhor caminho. Mas eu também sempre fui muito pragmático. Então, assim, eu sei que a gente tem como viver sem Estado. Mas primeiro a gente precisa reduzir o Estado de tudo que ele é, deixar ele no básico, tornar as pessoas independentes o suficiente, independente, inclusive saúde, segurança e educação, a gente conseguir ter tudo isso privatizado e atendendo a todas as pessoas que precisem, para daí a gente dizer, não preciso mais do Estado de forma alguma e nós daqui para frente vamos fazer uma sociedade verdadeiramente livre em todos os aspectos. Então, você se classificaria como uma pessoa, como é que eu posso dizer, gradualista, com a libertária gradualista, de gradualmente você vai, como é que se diz, tirando a dependência da população Com sobre o certeza. Estado. Eu posso até parecer meio chata nesse aspecto, mas quando a gente para analisar pragmaticamente e ver a realidade, se pensar em meios brutalistas, vocês eu pelo menos consigo achar tão utópico, confesso que é a minha visão, quanto achar que o socialismo vai dar certo. Você achar que simplesmente você vai explodir o que está aí, mudar a sociedade do nada, quase que numa forma brutal, como o próprio nome diz, para dizer que a liberdade vai dar certo. Não, as pessoas precisam ser educadas. Infelizmente, as pessoas precisam entender a importância da liberdade. A gente criou, durante séculos, uma sociedade que se tornou dependente de um Estado e ela precisa entender que ela não precisa dele. Então é muito complicado a gente dizer que simplesmente a gente vai convencer todo mundo do dia para a noite, vamos explodir o Congresso e vamos fazer o Ancapistão. Mas para você, brutalismo é revolução armada? Porque, pelo que eu sei do brutalismo, ele é o oposto do humanitarianismo, na verdade, não do gradualismo. Ele seria, na verdade, uma corrente do libertarianismo que enxerga as coisas de uma maneira um pouco mais nua e crua, e daí vem o termo brutal. É o contrário do humanitarianismo, porque ele não tem o princípio da não opressão. É só não agressão ou ética argumentativa, é só propriedade privada, não propriedade, sei lá, da mente, dos sentimentos, como os humanitarianistas dizem que devemos proteger, e que não se deve agredir outros indivíduos no sentido de não oprimir, né? Tem um princípio de não opressão. Mas eu entendi, você se opõe à revolução armada do capitalismo. Né? O que motivou você a entrar para a CEFEL?
como é que você descobriu o SFL? Sim, daí voltando e respondendo essa pergunta, foi justamente em 2013 para 2014, quando eu me vi libertária e eu disse, eu sou isso daí e eu preciso encontrar pessoas e também levar liberdade para onde eu morava, que era lá em Mossoró. E eu encontrei alguns amigos lá, que daí a gente conseguiu separar mais o movimento liberal do movimento conservador, que acabava que naquela época todo mundo andava junto. E foi quando eu comecei a me inscrever em grupos, que na época era Estudantes pela Liberdade, de 2 anos para cá virou SFL. E coordenei o MBL mais por causa da época de ruas. Saí logo em seguida, em 2015, 2016, eu saí do MBL. E foi quando eu comecei a procurar mais. Mas realmente o SFL foi a minha casa, é a minha casa até hoje, porque o SFL tem exatamente essa visão de ser um guarda-chuva. Tem muito ANCAP lá dentro, eu acho que 80%, 90% do SFL acredita, é libertário de verdade, acredita em tudo o que a gente pensa, mas ele entende justamente essa visão de que a gente precisa pensar primeiro no pró-liberdade e como que a gente forma líderes que querem fazer esse futuro junto com a gente. Entendi. Então você identifica no SFL um pragmatismo, né, nesse sentido. É uma das coisas que você identifica no SFL, ver como a gente pode se aproximar ao máximo da liberdade agora, para depois dar os próximos passos. Com certeza. A ideia do SFL é a formação de líderes para um futuro mais livre. Isso já diz tudo, porque a gente quer formar líderes que a gente consiga ter certeza que vão ajudar a gente na liberdade. E nós somos pragmáticos em relação a isso, no sentido de que a gente não vai dizer, não, você só serve como líder se você for libertário. Você só serve como líder se você for liberal. A gente não acredita nisso. A gente quer que todos aqueles que realmente querem um futuro livre, que realmente acreditam que a liberdade é o caminho, tenham a oportunidade de ser treinados e de nos ajudar para que a gente alcance esse objetivo maior. Entendi. Você falou que chegou a participar do MBL. O quão longe você foi dentro do MBL? Assim, a que nível você chegou no MBL? Você chegou a coordenar alguma coisa? E por que você não faz mais parte do MBL? O que ocorreu ali? Por que você saiu do MBL? Então, minha atuação no MBL ela foi bem focada no Rio Grande do Norte, foi ali Mossoró, Rio Grande do Norte, tanto Mossoró como município, como Rio Grande do Norte como estado, muito mais em Mossoró. E eu entrei no MBL porque na época a gente tinha que lutar pelo impeachment. Foi na época exatamente que eu ainda estava me formando pragmaticamente dentro do libertarianismo e considerando a realidade do interior do Brasil, os movimentos que tinham maior impacto e maior capilaridade para chegar lá, querendo ou não, era o MBL. E eu saí porque, enfim, em 2016 começou a haver uma série de discordâncias que fizeram a maioria das pessoas que eu sei que pensam como eu, que pensam como a gente, até mesmo os liberais mais pragmáticos e mais atuantes, que ainda integram outros movimentos sem ser o MBL e sem ser nenhum desses movimentos de rua, realmente saí porque já não concordavam com a forma com que o MBL estava sendo guiado. Mas eu acho que não dá para negar assim 100% a importância do que o MBL fez pela liberdade como um movimento de rua, como um movimento de massa. Mas quando a gente para pensar no que a gente quer e no que eu queria como liberdade, como chegar nas pessoas com a pauta de vamos fazer uma sociedade livre, eu vi que eu já não concordava mais com a forma que o MBL operava.
Aí foi em 2015 que você saiu da MBL? Foi por aí, 2015 para 2016. E foi. Me conta mais aí, o que. Seja mais específica nas coisas que aconteceram. Houve desavença entre pessoas ou foi só no campo das ideias mesmo que você começou a não se identificar mais com a MBL? Foi no campo das ideias e na hora que disseram ou você fica no ou MBL ou Livres. Eu acho que assim, na Liberdade no Brasil, tudo bem, a gente tem nossas discordâncias, todo mundo sempre vai ter, eu acho que faz parte da livre expressão as pessoas concordarem e discordarem, e a gente tem que defender até a morte o direito do outro discordar da gente. Mas quando a pessoa chega e diz: "Você não vai para casa do meu coleguinha, porque eu não gosto do que ele está fazendo. Eu não quero que você, por fazer parte do meu movimento, integre outro que também pensa na liberdade", foi a hora que fez eu realmente parar e pensar: "Não, eu não quero isso". E a partir de em que momento você ingressou no Livres e por que você ingressou no Livres? Então quer dizer que na época você já tinha participação no SFL, você participava da MBL e você estava participando do Livres também, certo? Isso. Eu E foi por que motivos? E o que te levou ao Livres? O Livres foi em que ordem que você foi entrando nesses movimentos? Então, primeiro foi MBL, logo em seguida, mas tipo, o SFL foi junto, o EPL na época, né, foi junto. Mas eu não atuei muito no EPL no início. Eu vim atuar mais quando realmente passou a ter, nesses últimos 2 anos, uma gestão incrivelmente melhorada, que foi quando a gente virou SFL, e eles começaram a valorizar muito mais aquele coordenador que estava lá na base. Entendi. E você pode me falar sobre esse problema entre o Livres e o MBL? Não, Existe algum problema entre eles ou o MBL simplesmente falou, não, eu não quero que ninguém do MBL se meta em nenhum outro movimento, ou foi alguma coisa específica em relação ao Livres? foi uma coisa, cara, isso vai dar uma treta. Pode ficar à Eu vontade. não Pode ficar à vontade, conta tudo pra gente que a gente vai gostar de saber. não, mas eu fico pensando disso ser público. Olha, você pode falar do MBL, você não faz mais parte do MBL. Desde que você Não, como é que se diz? Não nomeie ninguém, não diga, não diga então, foi nenhuma uma pessoa coisa específica. específica, Seja um pouco por alto. foi uma coisa específica, foi uma coisa de dizer: "Ah, eu não concordo porque eles estão indo para o PSL". Só que eu conhecia as pessoas que estavam fazendo Livres, conheço até hoje, e eu sabia que o movimento que estava surgindo era legítimo, eram de pessoas que tinham e têm uma plena coerência na luta pela liberdade, da forma que fazem. E eu vi que aquilo, naquele momento, era muito mais uma desavença particular entre as pessoas do que, um motivo real para dizer: "Não, esse movimento que está surgindo está errado, porque está se envolvendo com um partido político". O Livres, ele surgiu naquele momento com uma série de promessas do PSL de que ele poderia operar livremente, de que o Livres teria a liberdade de fazer suas pautas e de levar a liberdade como partido político adiante, sem nenhum vínculo com a história dos caciques do PSL. O Livres, ele sempre foi muito íntegro em relação a isso. Não houve uma negociação do Livres com os caciques do PSL para que a gente fizesse velha política. Nunca foi nada disso. E eu vi o MBL tentando dizer que isso aconteceria. E não foi o que aconteceu. Tanto que, na primeira oportunidade em que houve a desavença, em que a gente não concordou com o que estava sendo feito, o Livres foi tirado do PSL. Na verdade, foi tirado não, saiu do PSL, né? Eu vou querer saber um pouco mais sobre essa situação aí, mas assim, ainda na relação do Livres
com a MBL. Até onde eu sei, o MBL buscava ser um movimento apartidário, né? Um movimento com uma pauta política, mas ao mesmo tempo apartidário, né? Não se envolvendo com nenhum partido. E talvez isso, eu não sei exatamente, isso seja um dos grandes motivos, né? Como você falou. Eu não sei se o problema era especificamente o PSL ou qualquer partido que houvesse. Você acha que o problema era especificamente com o PSL ou qualquer relação com partidos e tal? O problema foi de quem estava fazendo Livres com quem estava comandando o MBL. Dizer que o MBL tem problema com o partido, basta olhar quem está eleito com o partido com o qual se elegeu. Tipo, eu não julgo, eu realmente não julgo. Eu acho que todos esses movimentos, eles fazem um trabalho que ele é importante. Tenha nós as nossas discordâncias ou não. O que o MBL faz, e a forma até mesmo com que o MBL hoje conseguiu se reestruturar e está envolvendo mais gente, está envolvendo mais jovem, é legal. Não pode não ser full libertário, mas eles estão fazendo um trabalho deles e se reinventaram para crescer e continuam sendo um movimento gigantesco, não dá para negar. De certo modo, o movimento continua partidário, né? O movimento é partidário. Mas você acha que isso, de alguma forma, é uma contradição? Quer dizer, um movimento que não queria virar um partido, né? Mas, assim, parece que houve uma conversa. Eu não tenho conhecimento suficiente, mas parece que chegaram a falar sobre talvez a MBL virar partido. Você acha que existe alguma contradição em, por exemplo, você ter o Kim, que é do DEM, né? E outras pessoas que fazem parte dos partidos, se eu não me engano, o Mamãe Falei, ele é do PSDB, né? Não, ele é do DEM também. Todos eles são do DEM, né? Mas você acha que tem alguma contradição ou você acha que está tudo de acordo, não tem problema nenhum? Com o que eu sempre vi do MBL, e eu cheguei na época a vir no congresso quando eu era uma das coordenadoras. E, assim, o MBL, ele é apartidário como movimento. Na verdade, ele não é apartidário, ele é suprapartidário. Então, ele entendeu que ele tinha um papel político e ele resolveu desempenhar esse papel político de maneira que ele ficasse sem se envolver diretamente com nenhum partido. Eles viram a oportunidade de se elegerem. E eu acho que é tão legítimo eles terem resolvido se eleger como todo o pessoal do Novo que está eleito. Então, assim, eu não acho que haja uma contradição porque eles nunca se disseram totalmente apartidários. Eu nunca vi o MBL dizer nós somos contra partidos. Nunca. Eles tinham a posição, acredito que ainda tenham como movimento, de serem suprapartidários no sentido de a gente conversa com quem for preciso para alcançar os nossos objetivos. E não é que isso seja errado, é um meio de operar. Sim, sim. Tá dentro do pragmatismo, né? Mas assim, com relação ao MBL e os libertários, né? Recentemente a gente viu aí uma certa ação, né, da MBL meio de alguma forma tentando diminuir libertários. Eu achei engraçado o Renan Santos, né? O vídeo mais fascista. Mais fascista que eu vi na minha vida foi do Renan Santos, ele falando sobre imposto é roubo e tal. Ele meio que tratou o libertário como se fosse um ser histérico, assim como a esquerda, né? O libertário tinha espaço lá dentro, continua tendo. O Kim, se eu não me engano, ele chegou a ser libertário em algum momento, né? Você acha que os libertários foram sendo jogados da janela com o tempo? Como é que eles lidam com os libertários? Porque eu, sinceramente, depois do que eu vi, eu não teria gosto de fazer parte do MBL. Falei assim, vocês são liberais, vocês ficam aí no canto de vocês, eu não tenho mais nada a ver com vocês. Eu fico no meu, não quero saber. Como é que era o libertário dentro do MBL antes? Como é que você acha que está agora, se é que você saiba como está agora o libertário? O que você acha disso tudo? Então, se eu for analisar assim,
o perfil do MBL não é um perfil de movimento libertário. Basta ver, por exemplo, o que o Renan Santos falou. Eu acho que eles têm o meio deles de querer coordenadores que façam a coisa acontecer, mas hoje em dia a gente vê que não é um perfil nosso. Não sei como é que tá, sinceramente eu não tenho contato com o MBL já há anos, e se eu pudesse apostar dentro do que eu conheço do pró-liberdade no Brasil, desse cenário pró-liberdade, com certeza existem lugares muito mais confortáveis para ser libertário e dizer eu não quero Estado, eu não quero política, eu quero pensar numa sociedade livre, quero pensar em ética, quero pensar como é que a gente acaba com tudo isso. Com certeza não. Eu acredito, na verdade, eu não vou nem dizer com certeza, mas eu acredito que não seja o ambiente para isso, porque a forma deles sempre foi muito mais um movimento de rua, um movimento de atuação política, e eu acho que eles realmente acreditam que libertário se reduz ao ANCAP Team da internet, pelo menos pelo que a gente viu naquele texto. Agora sim, existem pessoas que são muito mais sensatas, e o que acontece? O MBL ele tem uma forma de operar. E ela é legítima. Dentro do que eles acreditam, essa forma de operar é legítima. E, querendo ou não, foi uma coisa que foi efetiva no Brasil. O que acontece é que a gente tem pessoas como o Kim, que são sensatos, que são a figura do movimento, que acreditam realmente em liberdade 100% e evitam até fazer muita polêmica no sentido de criar um texto como aquele. Mas eu acho que realmente hoje a gente tem movimentos que levam a pauta libertária e respeitam a posição do libertarianismo muito mais do que seja uma intenção do MBL, por exemplo. Você acha que foi uma demonstração de força do Livres sair do PSL? Você acha que isso foi bom pragmaticamente quando o Bolsonaro entrou e o Livres saiu? O que você acha sobre essa situação? Eu acho que foi bom pragmaticamente, eu acho que foi totalmente coerente com o que tinha sido conversado com o partido e não foi cumprido. E para o Livres não havia nenhum caminho mais certo do que sair e se manter como o movimento que é hoje e manter a sua integridade. A ideia nunca foi se vender para a política. Você acha que o PSL ele é um partido de oportunistas? Você acha que as eleições demonstraram que sim, o PSL tem uma galera ali tão politizada que de repente perca a essência da identidade? Você acha que o PSL era um partido de oportunista, demonstrou ser um partido de oportunista? O que você acha sobre isso? O PSL ele é um desses partidecos brasileiros que existem há 500 anos e era feito para negociação política. O que aconteceu foi que tinha gente lá dentro que queria mudar e precisava renovar o partido, de fato, porque senão ia morrer. E o Livre surgiu como uma oportunidade e como uma intenção legítima da pessoa que ajudou a criar o Livres lá dentro do PSL. E o que aconteceu foi que foi feita uma promessa, o próprio Bivar tinha concordado com tudo que estava sendo feito pelo Livres, mas infelizmente, a gente sabe como é que é a política brasileira, as coisas continuaram sendo negociadas por fora, porque o Livres não estava afim de negociar com aquela velha política, com aquilo que o partido sempre operou. A gente queria realmente ser uma linha de renovação plena. Mas isso não estava atendendo aos egos, né? Entendi. E o que você acha do lugar do libertário no Livres? Você acha que o libertário ele é mais. Quer dizer, o Livres é mais receptivo aos libertários em comparação ao MBL? Completamente, não dá nem para comparar o que você pensar o que é ser um libertário e debater ideias de liberdade individual e econômica e ética e tudo no Livres com o que é você discutir tudo isso dentro de um ambiente de MBL. Você tem alguma discordância com o Livres?
tendo em vista que o Livres ele é um movimento um tanto criticado e polêmico dentro do próprio movimento libertário, umas afirmações e alguns atos do Livres frente ao libertarianismo, ao liberalismo, porque Helena Landau já, por exemplo, postou no seu Twitter que ela estava no aeroporto do Galeão e ela teve alguma coisa que ela viu que estava errada, que não estava sendo eficiente. Ela disse que era uma prova de que a instituição privada não funciona sem intervenção estatal. O Osterman também já falou que as criptomoedas devem ser taxadas. Tem feministas libertárias lá dentro, eles já protestaram com a bandeira de Guedes com o fundo da bandeira LGBT, então tem essas misturas, então, da intervenção do Estado e também do coletivismo. Então, o que você pensa disso? Você discorda em alguma dessas coisas, ou é outra coisa que você discorda, ou concorda com tudo? Então, eu acho que fica até claro, muitas vezes nas próprias redes sociais, que o Livres tem as suas discordâncias, inclusive entre si. E eu acho que é isso que faz do movimento ele ser tão completo no sentido de liberdade. Porque as pessoas elas são livres para discordar, inclusive aqueles que a gente diz que é a cúpula do Livres. E claro que tem posições, por exemplo, principalmente como as da Landau, que aconteceu agora de essa do aeroporto do Galeão e, por exemplo, a que teve essa semana do cinema, que eu discordo completamente. E como existem outras pautas que realmente eu não acredito que façam parte do que a gente precisa discutir como liberdade. Então, mas dizer, o Livres se guia e se resume ao que essas pessoas dizem, ao que essas pessoas pensam, é errado, porque o movimento ele escuta essas pessoas, escuta quem pensa diferente delas, e a política é como a gente vai fazer liberdade o mais completa possível. Entendi. E o que você acha sobre declarar Bitcoin em imposto de renda? Cara, se tem imposto na frase, já é roubo. Gostei da resposta, gostei. Mais uma coisa, o que você pensa sobre o feminismo libertário? Que isso é uma pauta que está bem presente no Livre. Então, o que acontece? A gente precisa conversar realmente sobre o papel da mulher na liberdade. Agora, entre isso e pegar uma pauta feminista que realmente vira uma coisa igual a que a gente vê na esquerda, são outros 500, e há uma coisa que sim, eu discordo completamente. Eu já vi textos e conversas e etc que parece que dão um Ctrl+C, Ctrl+V em qualquer texto de DCE e quer dizer que é uma pauta liberal sem ser. Porque quando a gente entende que sim, há uma problemática para se resolver, há um gender gap, basta ver o movimento no sentido de na proporção de homens e mulheres que existem, e que muitas vezes as mulheres são libertárias e têm medo de se aproximar por achar que vão ser ofendidas ou o que quer que seja. E a gente precisa mostrar para elas que o movimento é sim aberto a todas as mulheres, que é muito mais coerente você buscar ser uma mulher livre do que você se acomodar no coletivismo de esquerda. Mas eu acho que a forma com que se faz isso hoje ainda carrega realmente uma dose muito grande de coletivismo que não é necessária. Você acha que o excesso de pluralidade no movimento não acaba matando um pouco a essência dele? Porque assim, tem uma pessoa aqui que está falando que o Estado tem que acabar, mas do outro lado tem pessoas dizendo que tem que regular aeroporto. Você não acha que isso acaba perdendo um pouco o sentido do movimento? Então, eu acho que quando a gente fala de liberdade, e se a gente quer lidar com um futuro de pessoas que são livres, inclusive para discordar, a gente tem que entender que os movimentos liberais e libertários, enfim, movimentos pró-liberdade,
eles vão ter pessoas que pensam diferente e a gente tem que analisar também a realidade e o que cada um desses indivíduos viveu. Então, por exemplo, se a gente pega a posição da Landau, que na época em que ela foi a musa das privatizações no governo FHC e pensa que o que ela fez naquele momento já era liberdade, a gente vai dizer: "Não, você não pode fazer parte", mesmo historicamente, no seu tempo, você tendo conquistado uma liberdade a mais para a população? Ela fez alguma coisa. E por aí vai. E eu acho que, querendo ou não, é um pensamento meu. É melhor pessoas que acreditem na liberdade, que sejam libertários, que sejam até mesmo liberais, no espectro político e público, nesse momento que ele ainda existe, do que pessoas que sejam esquerdistas, estadistas e queiram uma manutenção eterna disso. Para o movimento pró-liberdade, para o movimento liberal, para o movimento libertário, eu acredito que faz parte a gente lidar com diferentes indivíduos, com diferentes opiniões, porque se a gente achar que todo mundo vai começar a pensar 100% igual, a gente nunca vai chegar numa realidade de liberdade, porque no final das contas vai ser eu dizendo que sou mais certa do que você. E você acha que o caminhar em direção ao pragmatismo político, né, do MBL, por exemplo, o caminhar nessa direção talvez não seja um fator de descaracterização do movimento, do tipo, o movimento começa a ter que se enquadrar dentro de determinadas ideias e para você ser politicamente relevante você tem que acabar adaptando o discurso, né, aquela tendência ao meio, sabe? Tendência a um centrão, entende? Você acha que o pragmatismo político ele não pode acabar, de repente, ir descaracterizando os movimentos? Isso, na verdade, eu vejo como algo totalmente dependente de quem vai estar lá. Eu moro aqui em Brasília e eu estou sempre na Câmara, conversando com o pessoal que está lá, do Novo, etc. E o que eu vejo? Existe gente que muitas vezes a gente acreditava que ia ser eleito e ia caminhar para esse centrão. Eu mesma era uma cética em relação a quem estava entrando politicamente, e quando eu comecei aí eu quero ver no que isso vai dar e como é que essas pessoas vão agir. E o que eu vejo é que, por exemplo, o Novo, ele tem mantido uma coerência política, de maneira geral, incrível. Se o MBL, se o Kim vai fazer isso, não sei, eu espero que sim. Já vemos ele tomando iniciativas no sentido de frentes de livre mercado e por aí vai. Mas eu acho que julgar e dizer vai acabar com o movimento é errado. Primeiro porque o movimento, uma das grandes coisas do movimento pela liberdade é a gente tender a não ser personalistas. Então, se uma pessoa se elegeu pela gente, foi lá e fez merda, problema dela. Desculpa a expressão, inclusive. Mas se um foi lá e fez a diferença e realmente ajudou o Brasil a se tornar mais livre e realmente caminhou, deu um passo a mais no que eu acredito que é o que vai acontecer de mudança, que ela vai ser gradual, e teve sucesso, a eleição daquela pessoa já valeu. A intenção daquela pessoa de usar os meios políticos, de usar o que já existe, já valeu. Eu fiz uma conferência pelo SFL agora e a gente estava lá, 300 pessoas num auditório da Câmara, no principal auditório da Câmara, junto com, por exemplo, o Rafael Lima, gritando imposto é roubo, dentro da Câmara. E isso foi histórico, foi incrível. Então, o que eu acredito é que realmente depende do indivíduo, depende da coerência da própria pessoa. O que a gente tem que fazer pelo movimento é evitar com que ele seja personalista. A gente vê situações em que, por exemplo, pessoas que não têm nada a ver com a política, como tem acontecido recentemente,
se colocam em situações privadas complicadas, em situações próprias, e isso mancha o movimento tanto quanto um político que se elegeu por ele pode manchar. Mas eu acho que as pautas, elas são muito mais importantes. Eu acho que a ideia de liberdade, ela vai muito além de se um ou outro vai fazer merda. Então, Bia, qual é o seu foco para o seu canal do YouTube? O que você criou? Qual é o seu objetivo? Que conteúdos vem por aí? Então, o canal do YouTube, ele é um projeto que ele tá vindo aí, vai ser lançado essa semana. E a ideia é que ele fale sobre empreendedorismo e produtividade, num sentido muito mais geral, assim. Por quê? Porque eu acredito que a forma com que a gente vai levar liberdade para a maioria das pessoas é pelos valores. É elas acreditando que elas não vão depender de Estado, é acreditando que as ideias dela valem, é acreditando que elas, como pessoas, podem se reinventar e passar a ter um mindset que é o 90% do caminho para entender o que é liberdade. Então eu tive essa ideia de fazer esse canal justamente com isso. Então a gente vai mostrar empresas que deram certo em todos os ramos, porque muitas vezes as pessoas acreditam que elas têm que ser o próximo Zuckerberg, caso contrário, não vale a pena empreender. E também a gente vai conversar um monte. Eu estou aprendendo, eu estou fazendo uma empresa que vai ser de gestão de pessoas. E também eu tenho um projeto que é de liberdade, que é o Liderança nas Escolas, e ele é justamente sobre como a gente ensina empreendedorismo e liderança para as crianças, sem necessariamente para conseguir chegar num futuro e fazer com que essas crianças entendam o valor da liberdade e se identifiquem com todas as ideias que a gente defende. E qual vai ser o nome do seu canal do YouTube, Bia? Então, o canal ele tá levando o meu nome mesmo, vai ser o Bia Nóbrega. E a ideia é realmente a gente mostrar tudo de várias ideias de empreendedorismo. Vou construir junto com o pessoal a minha empresa e a gente vai discutir. Não é um canal onde eu queira bancar a expert, é um canal de construção mútua. Eu quero muito que as pessoas estejam lá e aprendam junto e me ensinem também, que seja uma troca, a ideia é que seja uma troca bem legal de informações. E também mostrar que não existe um momento ruim para fazer negócio, não existe uma ideia ruim se for aquilo que você acredita, se é aquilo que você ama, e que a primeira ideia que a pessoa tem que ter é como é que eu posso explicar? Que o melhor empreendimento e o primeiro empreendimento que todos nós inegavelmente temos que fazer é justamente como a gente empreende a nós mesmos. Como que a gente se torna a pessoa que a gente gostaria de ser, como que a gente se torna mais produtivo, como que a gente aprende a se comunicar melhor com o mundo e vender as nossas ideias e nos tornarmos livres e independentes por completo seja da influência das outras pessoas, seja de achar que a gente depende de um estado para ter sucesso. E é um projeto bem legal, eu estou cuidando dele com todo o carinho do mundo para realmente ser algo que traga mais liberdade dentro da mente das pessoas e que converse bastante com quem acompanhar. Obrigada, Bia. Obrigada muito. Obrigada de verdade pela entrevista aqui com a gente. É um prazer te receber aqui. Eu achei muito legal a conversa, foi um prazer te conhecer. Eu vou querer conhecer o seu canal também. E eu gostaria de manter contato, conversando, vendo aí como é que vai andando o SFL. Eu acho muito importante, embora ele quase não falou do SFL. Então, o prazer foi meu. E a gente mal falou do SFL, mas quem quiser conhecer, as inscrições estão abertas. A gente realmente se propõe a ser esse grande guarda-chuva que abriga todo mundo e que conversa com a liberdade, e a gente quer formar líderes que sejam independentes para levar a liberdade adiante, quer te ajudar e quer ajudar a liberdade. É um movimento fantástico. O SFL, de todos os movimentos, ele é a minha maior casa.
E as inscrições estão abertas. Se quiserem um link fácil, é o bit.ly/entreacfel. E foi um prazer enorme estar aqui. É muito legal conversar sobre o movimento liberal, sobre tudo isso que eu vivi, libertário, tudo isso que eu vivi esses anos. E contem comigo para o que precisarem. Para treinar, o que a pessoa que está assistindo deve fazer no YouTube agora, para você treinar pro seu canal? Dá o joinha aqui embaixo, ativa o sininho aqui em cima. E muito obrigada. Valeu, Bia. Foi muito legal conversar com você, de verdade. Obrigada, Bia. Volto sempre. Tchau, gente.